Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula aqui, a nossa última aula de aquecimento da nossa Mega Maratona Superador da Traição. Eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostro qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em 4 semanas. Seja para você ficar, ou seja para você sair desse casamento, porém agora sem dor. Hoje a gente vai falar sobre as 3 coisas, tá? Que você precisa saber antes de superar a dor da traição. 3 coisas que você precisa saber antes de superar a dor da traição. E a gente vai falar sobre isso agora. Então vamos lá, gente. Primeiro eu quero começar falando para vocês para quem é essa mega maratona que começa na segunda-feira, tá? Para mulheres que estão casadas há mais de 10 anos, passando pela dor da traição. Pode ter sido a primeira traição? Sim. Você confiava 100% nesse marido? Sim. Paula, não, eu já passei por mais de uma traição, eu perdoei e ele voltou a me trair. Eu posso assistir essa mega maratona? É para mim? Sim, é para você. Paula, eu só peguei mensagens desse marido, né? Mensagens, trocas ali emocionais com uma outra pessoa. Essa maratona é para mim? Sim, é para você. Paulo, meu marido me contou que ele teve um filho fora do casamento com essa traição. Essa mega maratona é para mim também? Sim, é para você também, tá? Para quem que é essa mega maratona? Não é. Essa mega maratona não é para você que é a terceira pessoa. Então, assim, se você está nessa postura agora de ser traída, mas você era a terceira pessoa desse homem, essa mega maratona não é para você. Sabe por quê? Não é que ela não funcione, ela vai funcionar para você, mas ela vai funcionar para você de uma forma muito dolorida. Então eu não te aconselho, tá bom? É para marido? Não, não é para marido. Marido sozinho? Não. Homem sozinho? Não. Se ele estiver junto com você, sim. Ok? Tudo bem? Por quê? Porque eu sou mentora de mulheres, não sou mentora de homens, ok? Nem de homens que foram traídos. Mas se você é o homem que traiu a sua esposa e você vai acompanhar junto com ela toda essa mega maratona, você vai ser aqui muito bem recebido. Então, ó, esvazie os seus julgamentos, esvazie as suas verdades absolutas, né? Se esvazie, inclusive, esvaziar a xícara é nos esvaziar do nosso próprio orgulho, né? Por que eu tô falando isso? É igual eu falei para vocês da vacina. Dói, a gente dói para tomar vacina, mas é preciso, né? É isso que faz com que a gente fique saudável, com que a gente tenha saúde para conseguir dar os próximos passos na nossa vida. Eu me lembro como foi, né, requisitada a vacina do Covid, lembra na época? Várias pessoas, né, morrendo, adoecidas, sem saber a cura daquilo. Então, por mais que aquela vacina doesse, podia doer o que for, é ou não é? Aquilo trazia cura, aquilo trazia a solução para a nossa dor. Então, gente, o que eu tenho para falar para vocês vai doer. Mas é o seguinte, ó, sem julgamento, sem críticas, tá bom, mulheres? Mas muitas mulheres dizem que querem superar a dor da traição nos seus casamentos. Mas a verdade é que muitas mulheres estão ganhando em ficar nessa dor. Pronto. Agora a Paula despirocou de vez. Você quer me dizer, Paula, que eu, que estou passando por toda essa dor, eu não durmo de noite, eu tenho crise de ansiedade, eu estou em crise depressiva, eu não consigo comer direito. Você está querendo me dizer que eu estou ganhando ficando nesse lugar? Como assim? Imagina! Eu quero superar a dor da traição. Não. Não quando você está numa postura infantil desse marido. Porque você está ganhando atenção. Agora esse marido está se transformando num homem que ele nunca tinha sido antes. Tudo que você pede, ele faz. Porém, essa é uma postura infantil. Porque por mais que esse marido esteja fazendo tudo isso, dentro de você, você ainda não consegue acreditar nesse marido, você ainda não consegue confiar nesse marido, mas você está ganhando com isso. Então você fica lá, tá? Tá doendo, tá machucando, mas como ele tá fazendo as coisinhas dele, né? Isso faz com que eu goste disso que eu tô recebendo agora, então eu fico. Tá doendo, mas eu fico. E quando eu superar a dor, será que ele vai continuar fazendo tudo isso que ele está fazendo por mim? Porque hoje eu estou em sofrimento. Então ele se sente culpado e ele começa a fazer coisas por mim. E quando eu superar a dor, será que ele vai deixar de fazer? Então, quando eu estou numa postura infantil, eu estou
ganhando em continuar nessa dor. Ou pode ser que eu estou ganhando sendo a vilã dentro do meu casamento, enquanto eu não supero a dor da traição. O que isso quer dizer, Paula? Isso quer dizer o seguinte: quando você está nessa postura de acusadora, de vingativa, de tudo, obrigada, querida, obrigada. Quando você diz o seguinte, tá vendo? Ó, o cachorro fez cocô fora do lugar. A culpa é sua porque você me traiu. Nossos filhos não estão passando de ano porque você me traiu. Então você vai para esse lugar, até aquilo que não tem nada a ver com a traição, você faz questão. É assim, ó, você faz questão de mostrar para aquele homem, de lembrar aquele homem da traição que ele cometeu com você. Do quanto ele te fez sofrer, do quanto ele te fez adoecer. E muitas vezes você usa de artifícios para que essa vingança aconteça. Como, por exemplo, o medo, como, por exemplo, a ameaça. Toda vez que, né, você vai para esse lugar de querer ver ele sofrer. Gente, parece louco isso que eu vou te dizer, mas é verdade. Quando a gente está em profunda dor, muitas mulheres vão para esse lugar de tentar amenizar a sua dor, provocando dor no outro. Então, muitas vezes, eu sei que isso às vezes é vergonhoso, que eu vou te dizer, mas é assim que funciona, você sente prazer em ver o outro sofrendo. Você sente prazer de ver o outro se descabelando, com medo de você ir embora de casa, com medo de você levar esses filhos embora. Então, você sente prazer em ver o medo, né? A dor naquele homem. Faz sentido isso para vocês? E aí, tem xícara vazia aí? Sim ou não? Porque eu sei que é umas porradinhas fortes isso, né? E tudo isso, gente, a gente faz de forma inconsciente. Então, muitas vezes eu falo que quero superar a dor, mas eu ganho estando nessa dor. Eu ganho sendo a criança, agora sendo mimada por ele faz tudo que eu quero, né? Ou eu ganho vendo a dor nos olhos dele. Eu vejo o medo dele, né? E quando a gente tá em profunda dor, gente, lembrando, tá? Eu não tô fazendo isso de uma forma que eu tenho conhecimento disso. Muitas vezes isso não é consciente, tá? Eu vou fazendo porque eu vou atendendo as minhas necessidades. A minha necessidade, porque quando eu faço isso, de alguma forma não saudável, isso ameniza a minha dor, tá? O primeiro passo é a gente olhar o quanto a gente está ganhando ficando na dor. Olha que coisa, né? Quanto a gente está ganhando ficando na dor. Então, quando eu vejo ele sentir remorso, quando eu vejo ele sentir arrependimento, isso me satisfaz. Satisfaz o meu ego, né? Em algum momento aqui dentro de mim. Então, se isso está me atendendo as minhas necessidades, eu continuo fazendo. Entende? E essa aula, gente, sobre necessidades da mente, aquilo que eu faço de forma inconsciente que não me ajuda, e o que eu preciso substituir agora por algo mais saudável. Eu ensino para vocês logo na primeira semana do pilar 1 da nossa jornada lógica dos relacionamentos, tá? É como se a gente quisesse fazer justiça com as nossas próprias mãos. Quero que agora você sinta a dor, o sofrimento que você me causou. Porém, quando a gente está fazendo isso, percebe que a gente está ganhando? Porque a gente se abastece de ver a dor do outro. Porém, esse caminho não é um caminho nem de longe saudável, né? E se você está aqui e está querendo buscar a restauração do seu casamento ou está querendo viver uma nova relação saudável, esse de longe não é o caminho, tá? Então, Paulo, o que eu preciso fazer, né? Quais são as 3 coisas que eu realmente preciso fazer para superar a dor da traição? Existem aquelas pessoas que dizem que querem superar a dor, eu já falei isso para vocês. Existem aquelas pessoas que realmente estão dispostas a superar a dor da traição. E para eu estar disposta a superar a dor da traição, eu preciso sair desses ganhos, né? Que eu acho que são ganhos, mas na verdade são perdas dentro da minha relação. E a primeira coisa que eu preciso fazer é aprender que eu vou precisar quebrar ciclos. Eu vou precisar olhar para esse passado. Eu preciso olhar para esse passado de dor, de tudo isso que me aconteceu, dessa traição, para poder curar o meu futuro. Então, olha só, eu preciso olhar para esse passado, eu preciso olhar para essa traição para poder curar o meu passado, para poder quebrar esses ciclos. Só que quebrar esses ciclos é sair desse lugar assim, ó. Mas é que o meu marido é diferente. Mas e se isso não, sabe?
quando a gente fica presa no passado, no trauma que a gente chama, né, terapeuticamente falando, a gente vai se dando muitas desculpas para não sair da dor. Então, mulheres, tomem muito cuidado com isso, tá? São anos aqui trabalhando com mulheres que superaram a dor da traição e eu sei exatamente como é esse processo quando a gente fica frente a frente com a dor, tá? É muito mais fácil continuar apontando o dedo para esse marido, jogando tudo na cara dele, do que parar, respirar e agora olhar para mim e fazer a mudança daquilo que somente eu posso fazer, tá? Para curar a mim, curar as minhas relações e curar a minha família também. Então, eu vou precisar aprender a quebrar ciclos e eu vou precisar aprender a entender que quanto mais perto da solução eu chego, mais desculpas eu vou começar a me dar. Ah, não, deixa que eu vou conseguir sozinha. Ah, não, ele falou que ele vai mudar, então eu vou acreditar, vou esperar mais um pouco. Ah, mas e se eu não conseguir? Mas e se ele não mudar? Sabe? E se ele não pedir desculpas? Então, a jornada, ela te ajuda a trazer esse olhar e não te deixar parar. Muitas de nós vamos parar quando nós ficarmos frente a frente com a dor. Por isso que eu falo que livro e vídeo do YouTube não funciona, tá? Não funciona. Por quê? Porque eu vejo ele, mas quando aquilo me toca profundamente em algo que eu preciso fazer a mudança, eu transfiro para o outro, ou eu cancelo aquele vídeo, ou eu paro de ler aquele livro, tá? E a jornada, ela tem essa proposta de não te deixar parar. Nós somos aquele empurrão que você precisa para ir ainda mais adiante e superar a dor da traição. Uma outra coisa que eu trouxe aqui para vocês é: você primeiro precisa ser a mudança que você tanto espera do outro. Você precisa fazer essa mudança primeiro em você. Quando você faz a mudança em você, o outro reage à sua mudança. Se você continua fazendo as mesmas coisas, o outro também reage da mesma forma. Então, quando você diz que o seu marido não está mudando, é porque você também não está mudando. Quando eu faço as mudanças, primeiro em mim, esse marido reage às minhas mudanças. Hoje, a Renatinha da T11 esteve aqui, né, dando o depoimento dela pra gente, e ela falou sobre isso. Antes, era eu que ficava fazendo videoconferência com ele, querendo saber onde ele estava, fazendo o quê. Agora é ele. Depois que eu superei a dor da traição, depois que eu fiz as minhas mudanças, agora é ele que quer saber onde eu vou, que fica atrás de mim o tempo todo, tem medo que eu devolva a traição para ele, né? Então, tudo isso acontece quando a gente decide fazer a mudança primeiro. Então, se você está aí, de bracinho cruzado, esperando que a mudança só venha do lado de lá, esquece, tá? Toda traição pede mudança. Então, alguém precisa começar esse processo de mudança. Que seja a mulher sábia que existe em você. Porque se você ficar esperando isso desse marido que não teve sabedoria o suficiente para evitar uma traição, imagine agora de consertar todo o caos que ele causou, tá? Então, não façam isso. Não fiquem esperando. Sejam vocês, primeiro, a mudança que tanto você espera no outro. Porque quando você muda, tudo à sua volta muda também, tá? E por último, você precisa aprender a olhar para aquilo que é diferente de você. Lá no pilar 2, quando a gente começa a entender como a mente dos maridos funciona, sem ele precisar te dar uma só palavra, a gente começa a entender como o nosso marido é diferente de nós, por causa da história dele, da história de vida dele. E a gente começa a entender que ele ser tão diferente de nós não é um problema, quando a gente tem acesso a esse conhecimento. Então, por exemplo, o que acontece aqui, né? Existe a lei do espelho. Quando o seu marido faz algo que reflete em você, que dói em você, na verdade, não é a raiva desse marido que você tem, mas é a raiva do que você não consegue evitar de sentir dentro de você. Então, quando você entende como a mente do seu marido funciona, você muitas vezes vai entender que a forma dele falar ou as coisas que ele deixa de fazer não é para te afrontar, não é para te fazer sofrer, é simplesmente como a mente dele funciona. E, gente, quando a gente entende isso e a gente separa isso, e a gente não acha mais que tudo que ele está fazendo é para nos fazer sofrer, tudo que ele está fazendo agora é para nos magoar. Não. Quando a gente aprende a separar isso, porque temos mentes muito diferentes,
Isso é altamente libertador. Vocês viram que a maioria das mulheres que vieram aqui dar o seu depoimento essa semana disseram que elas conseguiram superar a dor da traição logo na segunda semana. Só tendo acesso a essa ferramenta que eu disponibilizo para vocês dentro da minha jornada com uma ferramenta prática. E lá dentro da Mega Maratona, vocês vão começar a ter acesso a como a mente dos maridos funciona, tá? São 5 tipos de mente. E lá você vai começar a entender um pouquinho como cada tipo de mente funciona. 5 tipos de mente de marido, 5 tipos de mentes de esposas também. Bom, a pior coisa que você pode estar fazendo nesse momento é ir para esse lugar de não querer olhar para os seus 50%. Eu sei que isso é difícil, mulherada. Eu sei que isso não é uma tarefa fácil, tá? Olhar para os seus 50%, e aí você vai dizer assim, ai, Paula, mas eu não consigo assistir sua mega maratona. Eu trabalho, eu tenho filhos, né? Eu tenho meus trabalhos de casa, eu cuido do meu pai, eu cuido da minha mãe, eu tenho, sei lá, quem tá doente, eu preciso cuidar, eu trabalho, eu faço pós-graduação. Mulher, esse é o maior erro que você pode cometer. Por quê? Porque eu sei que você ouviu muitas coisas de mim, que, ó, chegaram aqui dentro do seu coraçãozinho em dor, né? Aquele coraçãozinho que tá quase pretinho, assim, de tanta dor, de tanto sofrimento. Então, você não pode fazer de conta que você não ouviu nada. Por quê? Porque você só vai alimentar essa dor dentro de você, assim como uma fogueira. Quando você vai colocando lenha e mais lenha e mais lenha. Quem acendeu o fósforo foi o seu marido. Mas agora quem está alimentando esse fogo, essa dor com lenha, é você. Quando você ignora tudo que eu te disse aqui e vai se dando essas desculpas, tá? Desculpa do trabalho, desculpa disso, desculpa daquilo, para você não olhar para aquilo que você realmente precisa olhar. Então, o que eu coloco no lugar disso, Paula? Gravem essa frase. Eu preciso ir para minha postura de mulher adulta. Paula, como é que eu faço isso? É muito simples. Anota isso num post-it e coloca lá no espelho do seu banheiro. Mulheres que são crianças fazem somente aquilo que elas querem. Mulheres adultas fazem aquilo que é preciso. Essa é a grande diferença de quando nós estamos ainda numa postura infantil, de quando nós realmente estamos numa postura pronta para a solução. Por isso que eu digo que nem todo mundo está pronta para superar a dor da traição. Enquanto eu estiver na minha postura infantil, fazendo só o que eu quero, eu vou fazer do jeito que eu quero. Eu vou continuar jogando na cara dele mesmo. Ele quer sem caráter. Eu estou fazendo do meu jeito. Essa é uma postura infantil. E na postura infantil não tem solução, porque crianças não sabem conduzir um relacionamento saudável. Quando eu estou numa postura adulta, eu não faço mais o que eu quero, o que eu tenho vontade de fazer, de jogar tudo na cara dele, de falar um monte de coisa para ele. Eu não faço mais o que eu quero fazer. Eu faço agora o que é preciso fazer. E é isso que a jornada te mostra dentro desse passo a passo, tá? Para você conseguir ter um diálogo melhor, para você conseguir cessar essas lembranças que são tão persistentes dentro da sua mente, para você não deixar que essa dor tome conta de você, da sua vida, né? Fazendo com que essa dor controle o destino, né, da sua vida, da sua família. Quando você consegue colocar a cabeça no travesseiro e finalmente dormir, né, sem aqueles pensamentos ali atrás de você o tempo todo. Quando você começa a criar uma nova confiança nesse marido. Então, se é isso que você quer, você precisa fazer aquilo que precisa ser feito e deixar de fazer aquilo que você quer fazer e que não está dando certo na sua vida, na sua relação, tá bom? Então, gente, seja sincera para você mesma e responda essa pergunta para você. Você quer superar a dor da traição ou você está disposta a fazer o que é preciso para superar a dor da traição? Essa é uma resposta que vai caber somente a você, tá? Gente, Antônia Alcilene é da turma 7. Ela é da turma de janeiro de 2022. Antônia, minha querida, seja muito bem-vinda. O que foi que aconteceu na sua vida? O que foi que aconteceu na sua vida que fez com que você estivesse aqui agora, falando ao vivo comigo, para tantas e tantas mulheres ao vivo aqui com a gente? O que é que você superou que você quer contar para elas? Eu superei a dor da traição
na segunda semana, confirmando, com certeza, na terceira semana, assim, fechou. Na segunda para a terceira semana. E as mulheres ainda duvidam de 4. Não duvidem. Não duvidem, porque eu também até tive essa dúvida. Mas, assim, era tanta dor, era tanto transbordo de dor, de sofrimento, né? Que e a Paula é uma frase assim que me levou, né? Que realmente era o que eu queria. Eu não, hora nenhuma, eu pensei em restaurar meu casamento. Eu não tinha esse pensamento, eu tinha de me restaurar. E quando Paulo usou uma frase assim, é a frase que eu sempre uso, né? Que eu levo pra minha vida. Faça por você. Então eu digo, menina, faça por vocês e vocês vão descobrir tanta coisa do fazer por você, né? Isso. E eu tava a ponto de sair da minha casa. Eu, hora nenhuma, pensei em pôr meu marido, porque eu sabia que isso ia me acomodar. Que ele não ia sair, porque já tinha acontecido uma outra vez. E a gente tinha... E aí ficou, e depois perdoei sem perdoar, porque ficamos dentro de casa, eu esperando ele sair, ele não saiu. E dessa outra vez que eu descobri, né, porque foi assim, devastador, porque foi meses depois, arrependida, porque eu era para ser uma T6. E aí você esperou, achou que você ia dar conta sozinha? Achei. E não funcionou. Né, fiquei acompanhando a Paula, eu digo, tô curada, eu melhorei, né, comportamento, fiz algumas mudanças, mas eu não conseguia dar continuidade nisso, né? E aí você achou que era suficiente? Isso, e a Paula deu uma demorada, viu, pra ter 7. Foi. E eu desesperada. Foi. E eu desesperada porque eu queria a Paula, e a Paula não abria uma nova turma. Foi, acho que a gente demorou uns 3 meses da turma T6 para a turma T7. Foi mais ou menos isso mesmo, porque foi a diferença da segunda descoberta. E Sim. quando eu descobri, eu fiquei assim, eu não sabia o que fazer. Eu já vinha uma adoecida, né, Paula, de tantos buracos, de tantas situações, assim. Meu casamento era aquele que, assim, tudo parecia bem, porque quando eu descobri que a gente conversou, que o perdão se perdoar, né? Tava tudo ok. Ali, tudo bem, tudo acontecendo, só que eu via que tinha algo que não estava bem resolvido, né? Mas não sabia o que, eu não sabia como resolver, eu fazendo o meu máximo, dando o meu melhor, e eu não sabia... E sem resultado, né? Sem resultado. Não consegui identificar, né? Se conectar novamente, porque aí eu via todo aquele processo de quando você ia para intimidade, eu me sentia assim, naquela lembrança, e o libido já era, né? Aquela coisa toda, já era, porque sempre vinha aquela situação, a tensão, eu era muito disso. Eu tinha muitos buracos, muitas crenças, porque eu era uma daquelas que tinha crença que traiu, trai sempre, se me trair eu não fico, entende? Aquela que você... Sim. Mas aí você, quando abriu em janeiro, né? Foi. Você veio. Né? Ô, Antônia, e deixa eu te perguntar, qual foi a maior dor emocional, física, né, que você teve, que você conseguiu se curar depois da jornada? Qual foi a maior dor? Eu tinha muitas dores musculares, Paula, já adoecida desse processo todo, né? Então, hoje, para mim, assim, é uma vitória muito grande. E a dor da traição, eu não tenho explicação para essa dor. Então, ela foi... Olha, eu hoje não lembro. Assim, a lembrança de falar, que antes eu falava da traição,
eu já senti assim, não poderia tocar nesse nome, esse assunto, porque eu me afastava das pessoas, se fosse falar de traição, desses momentos, e hoje não, eu converso com as pessoas de boa, o assunto rola e a gente continua e eu fico lá, entendeu? Então, assim, realmente eu superei a toda traição. Na prática, né? É nesse momento que a gente percebe o quanto superou, né? Quando as pessoas tocam nesse assunto e quando a gente começa a ajudar outras pessoas, né? Falando sobre o nosso momento, porque muitas mulheres, elas têm vergonha de falar sobre a traição, né? Ou quando fala numa forma muito punitiva, né? Jogando toda a responsabilidade para o marido, falando inclusive das intimidades do casal de uma forma pejorativa. Mas quando a gente se cura, a gente fala no sentido de que, olha, existe um caminho de solução, né, Antônia? E isso era uma coisa que eu ia te... Pode falar. A gente se cura e se liberta dessa situação, né? Sim, sim. Não, eu não tô te vendo. Não? O que será? Pretinho. Oh, aconteceu isso com a Renata também, mas eu tô aqui. Deixa eu trocar minha internet aqui, peraí. Mas eu tô te ouvindo bem. Tá, então vamos. Olha só, Antônia, a gente já tá indo daqui do meio para o fim. A pergunta que eu ia te fazer, o que você conquistou depois da jornada que antes você achava que fosse impossível? Quando você estava com aquela dor, você falava assim, isso eu acho impossível de eu conseguir conquistar, né, viver de novo depois que eu superar a dor da traição. E o que foi que você conseguiu que a jornada te trouxe depois de 4 semanas? Paula, eu acho que eu consegui um novo casamento, uma nova mulher, porque eu era, como é que eu vou te explicar? Eu era um ser vivo sem vida, porque quando você chega meu marido, ele não era agressivo, meu marido não era uma pessoa ruim, ele não é. Mas eu cheguei a um momento de tanto fazer que eu tinha medo. Eu tinha receio, não era nem um medo, eu tinha receio de falar para não brigar, para evitar com brigas. E então isso, eu não conseguia ter um diálogo, porque sempre, quando eu ia buscar o diálogo, por não saber usar minhas ferramentas, as palavras certas, porque eu já ia com acusações e reclamando, né, com reclamações. Então eu não sabia ter um diálogo com meu marido. E isso, depois da jornada, eu aprendi. Então, para mim foi assim uma grande conquista, porque assim, a gente aprendeu a reconectar. A gente hoje conversa, hoje a gente brinca, porque a gente não brincava, era tipo assim, eu até costumo hoje, às vezes eu lembro que eu digo assim, a gente fazia tudo por obrigação. Era um casamento que parecia tudo normal, mas assim, hoje eu vejo que não era era adoecido, porque era dessa forma, né, que acontecia. E hoje é tão leve, tão diferente, que eu percebi o tanto que ele estava adoecido. Também, né? Também. Ô, Antônia, você em algum momento duvidou da jornada? Você falou assim, tô desesperada mesmo, eu vou fazer, mas eu não acredito que vá funcionar, ou que eu vá conseguir superar a dor da traição em 4 semanas, né? Já que você já estava carregando essa dor aí há tanto tempo. Paula, eu até duvidei. E assim, porque eu tinha feito um outro. Tá. E eu não tive muitos resultados, né? Como eu te digo, eu não tive um direcionamento correto. Mas assim, eu tava com tanta dor, é como eu te digo, aí assim, quando eu ouvia você falar assim, faça por você, porque realmente é como eu te falo, eu não tinha esse interesse de permanecer, né? No casamento, né? E sim, permanecer no meu casamento. Eu queria fazer por mim, para me ter a coragem de ir sem sentir nenhuma dor. De sair da relação. Pra trás. Sair dessa relação sem olhar para trás. Tá. Simplesmente ir.
E não foi assim, né? Então, dentro do tanto conhecimento, de todo o processo, né, eu vi que eu tinha meus erros, meus buracos, né? Sim. Aí fui fazer minhas mudanças. Sim. E ele não sabia que eu fazia o curso. A jornada. Eu fiz sem ele saber. É isso aí. Né? Ô, Antônia, o que você ganhou depois dessa traição? Hoje eu agradeço essa traição. Eu ganhei liberdade, uma liberdade de dentro, sabe? Uma coisa que dei vida. Pronto, a palavra ganhei vida. Porque hoje eu consigo me impor, eu consigo falar o que deve ser falado, o que eu tenho a minha necessidade. Porque antes eu não fazia isso, Paula. Entendi. Você se anulava, né? Presa em mim, uma coisa muito presa em mim, entendeu? E eu acabava aqui me adoecendo por isso, por prender, né? Sim. Até por minha mente ser um tipo de mente que tem essa necessidade segura, de né? falar, de expor. Sim. Isso. E o meu esposo já é aquela mente calada, de não se expressar muito. E dentro da jornada, a gente se descobriu. Eu aprendi que o jeito dele não era de me falar o que eu queria ouvir, mas o gesto que ele me faz de me trazer algo, de um beijo, uma situação, um cheiro na minha cabeça, é a maneira dele, entende? Sim. Então, isso trouxe vida para a relação de novo, né? Trouxe, sim. E para o meu pessoal também, né? Sim. Porque isso me preenche, né? E tudo flui. E vai fluindo tudo para as outras. Eu lembro, Antônia, de uma passagem que você trabalhava com seu marido, né? Mas você não tirava nenhum dinheiro para você. Não. E isso mudou depois da jornada, né? Sim, eu trabalhava com ele, assim, se eu fosse um shopping, eu não me pegava, eu tinha que pedir, e era do que ele desse, né? Se ele dissesse é 10, é 10, se fosse 100 era 100, então se fosse mais era o mais. Então era assim, ele dizia, quanto você quer? Eu dizia, eu não tinha, olha, eu não tinha nem essa maturidade de dizer tanto. Eu dizia assim, o que você quiser. Olha. Entendeu? Eu era assim. O que você der tá bom. Sabe? Então ele dizia, eu quero que você diga, e eu não falava. Então, assim, muito culpa minha, né? E às vezes, culpa não, né, Antônia? Eram traumas, né, que você carregava. Eram traumas profundos que você carregava e que você acabou curando eles também dentro da jornada, né? Para que você pudesse ser essa nova mulher hoje. Sim. Muito bom. Ô, minha querida, eu te agradeço muito por você estar aqui com a gente hoje, poder contar mais uma vez para nós a sua história de superação. Essa Antônia Ocilene que agora vai na feira, que compra alimento vivo, que cuida da saúde, que cuida da autoestima, né? Que cuida do casamento, que sempre está na prática, na repetição, que sempre está aqui transbordando para ajudar outras mulheres. Porque aquilo que para você um dia foi difícil e hoje é uma realidade, agora você vem para poder ajudar mais e mais mulheres, para dizer que isso é possível sim, superar a dor da traição em 4 semanas, né, Antônia? Você tem que vir fazer a jornada para você superar, porque é um divisor de águas nas nossas vidas, né? É verdade. Porque é muita coisa que você passa quando você descobre todos esses momentos. Aí você tem a escolha, né? Você tem a escolha de ficar ou sair dessa dor. Sim. Porque a aula, ela pega na sua mão e ela direciona. E realmente, né? Funciona, né? Funciona. Fazendo o processo bem direitinho. Siga o processo e funciona. Com certeza funciona. Se pra mim, que eu tava tão presa e tanto devastada, funcionou, na segunda semana eu fico olhando assim, eu digo, menina, jamais assim, pensei que eu ia ser tão rápido, né? Tão rápido, exatamente. E E foi rápido.
2 semanas. Se muita gente acha que 4 não dá, a Antônia conseguiu em 2. Gratidão, viu, minha querida? Gratidão por estar aqui, viu? Pois é, e obrigada a você, Paula. Eu que te agradeço. Um beijo. Um beijo para você e que esse seja só o começo de tudo ainda que está por vir na vida de vocês, tá bom? Depois dessa jornada. Ó, Paula, já teve umas viagens aí. 24 anos de casado, nós nunca tínhamos viajado. Já fizemos 2 viagens, já estamos planejando a terceira. Era para ser agora em novembro, mas houve um pequeno episódiozinho e provavelmente a gente vai adiar para o próximo ano. Mas é a jornada que nos trouxe tudo isso, entende? Que bom. Então, digo para as meninas aí que permaneça firme, continue acompanhando aqui as lives da Paula, mas não fique só nas lives abertas. Venha. Entre na jornada e vocês vão ver o resultado que a gente está falando, né? A gente que já passou pelo processo. Sim, com certeza. É real. É real. Um beijo, minha querida. Fique com Deus, viu? Fique sempre com Deus. Um beijo, querida. Um beijo. Fique com Deus. Espero que essas aulas de aquecimento aqui tenham valido a pena para você, como valeu para mim. Um beijo, fiquem com Deus.